Parâmetros do filtro passa-baixa ideal. Então, o filtro passa-baixa ideal, a gente vai ter os seguintes parâmetros para análise. A gente tem a frequência de corte, que é essa frequência aqui F1, né? E abaixo da frequência de corte, o filtro ele não atua, ele deixa passar. Então, abaixo da frequência de corte, a gente chama de faixa de passagem, em que o sinal passa inteirinho, bonitinho. Agora, acima da frequência de corte, existe a faixa de atenuação, em que o sinal ele é totalmente filtrado, não passa nada acima da frequência de corte. Agora, o filtro passa-baixa ideal segundo Bold. Segundo Bold, o filtro passa-baixa ideal, na faixa de passagem, até a frequência de corte não acontece nada, então permanece constante o ganho. Só que acima da frequência de corte, o ganho ele é atuado, ele é atenuado. Então, acima da frequência de corte, o ganho ele vai diminuindo. Só que acima da frequência de corte, o ganho vai diminuindo. Então, passou a frequência de corte, o ganho começou a ser atenuado. Beleza. Agora vamos ver aqui o que acontece com o ganho ao alterar as décadas e oitavas. Então, aqui eu tenho o centro, né, na frequência de corte. Veja que o filtro passa-baixa ideal, segundo Bold, a frequência de corte é a mesma da máxima. A máxima é 40 de decibéis e 100 da dimensional. Ele falou aqui, ó, 100 dimensional, frequência de corte 1 kHz. Então veja, primeira oitava. Na faixa de passagem, o sinal vai ser o mesmo. O sinal, quero dizer que o ganho vai ser o mesmo. Ele não vai alterar o ganho, porque está deixando passar. A faixa de passagem é os sinais que estão nessa faixa aqui abaixo da frequência de corte. Então, o ganho de decibéis e o ganho dimensional é o mesmo, ele não mexe. Só que na faixa da atenuação, veja que o ganho ele começa a cair. Ó. Então, esse é um filtro de primeira ordem. Então, na primeira oitava, o ganho de decibéis ele diminui 6. Então, 40 menos 6, 34. Que aqui é o ganho máximo, né? E o adimensional se divide por 2. Então, o adimensional máximo é 100, divide por 2 dá 50. E por aí vai para a segunda oitava, terceira oitava. E na década você diminui 20, né? Você pega o ganho dimensional, você pega o ganho decibel máximo e diminui 20. E o adimensional, você pega o adimensional máximo e divide por 10. Então, primeira década dá isso, segunda década aqui zera e o adimensional dá para 1. Então, aqui esse ponto aqui seria a frequência de corte, aqui a primeira oitava para cima, né? Para baixo quer dizer primeira oitava essa aqui. Segunda oitava, terceira oitava, primeira década. E aqui para baixo, primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, primeira década. Então aqui são as frequências superiores, né? Então esse é o filtro ideal segundo Bold. Agora o filtro real mesmo com aproximação de Bold. Esse é o que a gente vai utilizar nas tarefas. Veja, com a aproximação de Bold, ele diz que na frequência de corte, nesse ponto aqui que é a frequência de corte, ó, o sinal ele é atenuado em 70% se for ganho adimensional. E se for em ganho decibel é menos 3 dB. Então aqui está em decibel. Aqui é ganho dB, que está aqui no gráfico. É ganho decibel. Então 40 menos 3 dá 37. Aqui seria 37 em decibel. Aí abaixo da frequência de corte é faixa de passagem, continua mantendo isso. E acima da frequência de corte é faixa de atenuação. Então aqui ele desce, ele atenua o sinal. Beleza, então, semelhante ao que a gente viu no instante, na faixa de passagem, o ganho em decibel e o ganho adimensional vai permanecer o mesmo, só que na frequência de corte, veja que ele mudou. Na frequência de corte, o ganho em decibel é o ganho máximo menos 3, então 37. E o ganho adimensional é o ganho máximo vezes 0,7. Que daria 70. Aqui está 70,7 mais 70. 0,7 ou 0,07, enfim. Isso vai dar o ganho em adimensional frequência de corte. É basicamente o ganho adimensional máximo multiplicado por 0,707. Então, posso multiplicar por esse valor, que vai dar justamente o 70,7. Ou eu posso simplificar e multiplicar por 0,7, que dá 70. Pode ser um dos dois. De preferência, use o 0,707 vezes ADM
ADM, que é o ganho adimensional na frequência de corte, que fica o valor mais preciso. De preferência, use 0,707 para o ganho adimensional na frequência de corte. Enfim, na primeira oitava, qual que seria o ganho adimensional? Seria o ganho máximo dividido por 2, então isso aqui vai se preservar, então dividido por 2 dá 50, que é 100 dividido por 2 que dá 50. Segunda oitava, 100 dividido por 2 que dá 25 e por aí vai. E a década a gente já viu também que é igual do caso anterior. Então aqui a faixa de passagem são as frequências abaixo da frequência de corte e a faixa de atenuação são as frequências acima da frequência de corte. Então aqui seria o ponto da frequência de corte, aqui a primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, primeira década e segunda década aqui embaixo. Mesma coisa para baixo, né? Primeira oitava, segunda oitava, permanece o mesmo. Agora o filtro passa alta. Idealmente o filtro passa alta é dessa forma. Você tem a frequência de corte e abaixo da frequência de corte você atenua e acima da frequência de corte você deixa passar. Porque é um filtro passa alta, passa as alta frequência. Agora o ideal segundo bold. Segundo bold, o filtro passa alta, ideal, ele vai ter esse formato. Abaixo da frequência de corte você vai atenuar, então tem essa queda aqui, né? Vai depender da ordem do filtro. E acima da frequência de corte você deixa passar. Aí você tem a faixa de passagem. Pronto, é aqui semelhante, né? Os sinais, a frequência que estiver abaixo da frequência de corte, ele vai atenuar. Então aqui acima, abaixo da frequência de corte vai ser atenuado. E acima da frequência de corte ele vai preservar. Então o filtro passa alta ideal, segundo o bold, a frequência de corte vai ser preservada, vai ser a mesma, os ganhos. E acima da frequência de corte vai ser preservado também. Então os ganhos permanecem o mesmo. Só que abaixo da frequência de corte ele vai decair. Ele vai decair como? Segundo aquela ideia da oitava e década dos filtros de primeira ordem e por aí vai. Então se for filtro de primeira ordem ele vai cair 6 decibéis. Então 40 menos 6, 34. A dimensional vai dividir por 2. Então se dividir por 2, 50. É um filtro de primeira ordem nesse caso. E pronto, por aí vai. É o mesmo esquema para as décadas também. Agora o filtro passa alta com aproximação de bold. A diferença é que na frequência de corte você tem um sinal, você tem uma queda de 3 decibéis, de menos 3 decibéis, ou uma queda de 0,707 do ganho adimensional. Então você pega esse valor e multiplica pelo ganho dimensional, você tem 70,7% do ganho dimensional. Ou 0,7, você pode multiplicar também por 0,7, tá? Vai dar um valor parecido. Então abaixo da frequência de corte você tem a faixa de atenuação e acima da frequência de corte você tem a faixa de passagem. Então o mesmo procedimento, o que vai diferenciar é só a frequência de corte. Na frequência de corte você tem um ganho de decibéis de 37, que é o ganho máximo em decibéis menos 3. E o adimensional você tem que é 70% ou 70,7% para ser mais exato. Aí é 70 ou 70,7 para ser mais preciso. Que é 0,707 multiplicado por 100, que é o ganho adimensional máximo aqui. Beleza. Então aqui você tem a frequência de corte, o ganho dele. Primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, primeira década, segunda década, por aí vai. Pronto, agora o filtro passa a faixa. Perceba que o esquema da faixa de passagem de atenuação é bem de boa, né? O que seria a faixa de passagem? Seria a faixa onde o filtro não atua. Então, entre a frequência de corte inferior e a superior, ele deixa passar. Enquanto que o que estiver abaixo da frequência de corte inferior e o que estiver acima da frequência de corte superior, ele vai atenuar. Por isso que chama faixa de atenuação. Porque ele atenua, ele não deixa passar. Pronto, agora o filtro ideal segundo o bold. Segundo o bold, o sinal, o decaimento vai ser desta forma. O que estiver abaixo da frequência de corte inferior ele vai decair. E o que estiver acima da frequência de corte superior ele vai decair também. E entre isso você tem a faixa de passagem que não há nenhuma atuação do filtro. E pronto. Aí aqui eu tenho o sinal e a variação de oitava e década. Então a frequência de corte inferior e a superior. A primeira oitava para cima. Então aqui eu tô diminuindo a frequência.
o ganho decibel, ele vai ser o que? Ele vai ser o ganho máximo menos 6, que a gente já conhece, né? Então, então 40 menos 6 34 e por aí vai. E o adimensional você divide por 2 e vai dividindo até a oitava que você quiser. E a década, mesma coisa, bem semelhante. E por superior, a mesma coisa. Você vai subir a frequência em oitavas e você vai ter o decaimento também, já que é um filtro passa-faixa. E aqui entre o inferior e o superior, você vai permanecer o ganho, né? Já que ele não está mexendo nesse sinal que está ali no meio. Só que o filtro real, ele funciona desta forma aqui, ó. Na frequência de corte, você tem o menos 3 decibéis. Então você tem tanto no superior como no inferior. Mesma coisa. Tá bem feio porque não consigo alterar a grossura do lápis. Então você tem o menos 3 decibéis tanto no superior como no inferior. E a dimensional você vai ter 0,77 ADM no ganho da adimensional da frequência de corte. É o mesmo procedimento. Então deixa eu voltar para cá. Pronto, ó. Então aqui eu só avancei um slide, ó. Então aqui na frequência de corte você tem a diferença, né? Você tem o menos 3 dB no ganho em decibéis e você tem o 70 no ganho dimensional, ou 70,7, se você for considerar o real mesmo. E pronto, aí as oitavas vão permanecer as mesmas que a gente viu no passado. E por fim a gente tem o filtro rejeita faixa, que é o oposto do passa faixa. Ele vai, no caso, rejeita faixa, rejeitar uma faixa de frequência. Então aqui ele rejeita a frequência entre a frequência inferior e a frequência superior. Então ele atenua entre esses valores e ele deixa passar o que está fora desses valores. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Veja que ele fez um desenho aqui bem estranho. Enfim. Entre a frequência inferior e a superior, você tem a faixa de atenuação, senão ele vai ser atenuado. E fora disso, você tem a faixa de passagem. Beleza? Então, na faixa de atenuação, você tem essa queda, né? Vai ser o mesmo formato, ó. Eu tenho uma frequência inferior. Na primeira oitava dela, eu vou diminuir de 6 decibéis, vou diminuindo 6 decibéis. Nas oitavas subsequentes. E a década é o mesmo princípio. Você vai diminuir 20 decibéis e vai dividir por 10 o adimensional. A primeira oitava do adimensional se divide por 2. Se for primeira ordem, né? Aqui eu estou considerando a primeira ordem. E a mesma coisa para o superior. Você vai descendo aqui a frequência. Primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava e por aí vai. E perceba que o que está fora da faixa de frequência vai permanecer o máximo. Então permanece o máximo a primeira década e as primeiras décadas que estão fora da faixa de atenuação. E o real, segundo o Bold. Aqui está ideal, mas é real. Real. O real segundo o Bold. A única diferença é que na frequência de corte superior e inferior você tem uma queda de menos 3 decibéis e 0,707 no adimensional. Você multiplica o ganho dimensional por isso, né? Então aqui nesse ponto você vai ter esse ganho, tanto nesse ponto como nesse ponto aqui. Então aqui nas quedas por oitava e na frequência de corte, na frequência de corte inferior, você tem a frequência de corte em decibel máxima menos 4, menos 3 quer dizer que dá 37. No superior a mesma coisa, ó, menos 3 dá 37. E o adimensional você multiplica o adimensional máximo por 100, por 0,7 quer dizer que dá 70, ou 0,707 que dá 70,7. Se você quiser ser mais preciso. E pronto, as oitavas se permanecem igual que a gente viu no passado. E é isso, aqui seria então os pontos para as décadas, a faixa de atenuação e a faixa de passagem.